Marcos, capítulo 12. Em seguida, Jesus começou a lhes contar algumas histórias. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque de espremer uvas, construiu uma torre de vigilância, arrendou-a aos lavradores e saiu em viagem. Quando chegou a época da colheita, ele enviou um empregado para receber sua parte nos lucros. No entanto, os lavradores o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro empregado que também foi agredido e humilhado. Depois enviou outro, que foi assassinado. O mesmo aconteceu com muitos outros. Uns foram agredidos, outros assassinados. Restava apenas um que podia ser enviado, seu filho amado. Já quase sem esperanças, decidiu enviar o próprio filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores perceberam a oportunidade. Esfregaram as mãos cheios de cobiça e disseram: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a vinha. Então o agarraram e mataram, e depois jogaram o corpo fora da vinha. O que vocês acham que o proprietário da vinha irá fazer? Isso mesmo, vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros. E vocês podem confirmar nas Escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Isso é obra de Deus. Nós esfregamos os olhos, custando a crer nisso. Percebendo que o recado era para eles, os líderes religiosos quiseram prendê-lo na hora. Mas como estavam receosos da opinião pública, acharam melhor recuar. Por isso saíram dali tão rápido quanto puderam. Os mesmos líderes enviaram alguns fariseus e partidários de Herodes, certos de que iriam incriminá-lo. Eles disseram: mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o senhor não se importa com a opinião popular, não explora seus discípulos e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos com toda a honestidade, é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato a malandragem e disse: qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixe-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que lhe pertence e deem a Deus o que lhe é devido. Eles ficaram de boca aberta, sem saber o que responder. Alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a se casar com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a viúva. Ele morreu, mas também não teve filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. De fato, os 7 se casaram com ela, mas nada de filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu: vocês estão raciocinando errado e vou dizer por quê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Vejam que Deus, de dentro da sarça, disse a Moisés: eu sou. Não eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. Portanto, vocês não sabem de nada. Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro em importância é o seguinte: ouça, Israel, o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças.
E o segundo é: ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Um líder religioso disse: Que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda paixão, inteligência e forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou: Você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como podem os líderes religiosos ensinar que o Messias é filho de Davi, quando todos sabemos que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus disse ao meu Senhor: Assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Davi declara que o Messias é seu mestre. Como pode, então, o Messias ser também seu filho? A multidão estava maravilhada com o que ouvia. Ele continuou a ensinar: Cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque e assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim, eles irão pagar por tudo isso. Assentado atrás de um gasofilácio, ele observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas voltosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os discípulos em particular e comentou: A verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior que a dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía.